Olá, tropa, tudo bem? Será que o juiz, na fase de execução, pode praticar atos de ofício, como penhora de bens, bloqueio em conta corrente, dentre alguns outros atos? É o que vamos ver aí logo após a vinheta. Então, esse aqui é um caso, ou seja, que aconteceu aqui no nosso escritório, né? De um processo que já está se arrastando desde 2020, né? Principalmente aí, ou seja, essa demora aconteceu por conta da pandemia também, né, que colaborou um pouco com a demora. Eu estou pela reclamada, mas o que, que acontece? A reclamada não tem bens, não movimenta conta corrente, conta bancária, investimentos, nada disso. Então, na hora de fazer a execução, não conseguiu achar nada que pudesse ser executado. É, E o advogado, ou seja, por conta disso, né, muitas vezes o advogado reclamante, quando tenta todos os meios aí, principalmente ali nos primeiros meses, na fase da execução, né, ele acaba desistindo do processo, ou não dando muito moral, exatamente por conta da frustração de não conseguir receber ou não conseguir achar bens suficientes ali para suprir o crédito do seu cliente, né? E o que aconteceu nesse caso específico aqui? O advogado do reclamante, né, meio que abandonou o processo, só que o juiz continuou, ou seja, praticando atos, mesmo sem o pedido do reclamante, né, e praticando atos por conta própria, ou seja, de ofício. E o que, que acontece? Depois da reforma trabalhista, só é possível o juiz tomar atos de ofício quando a parte, ou seja, o reclamante, não tem advogado constituído no processo. Se o reclamante tem advogado constituído no processo, o juiz não pode tomar atos de ofício na fase de execução. Ou seja, ele só pode fazer o que o advogado fizer pedir. Aí aconteceu isso, ou seja, o processo foi caminhando, ou seja, agora chegando aqui em 2023, conseguiu fazer uma penhora lá de algumas máquinas, ou seja, do reclamante. Aí chegou na gente, né, para ver o que dava para fazer. Ou seja, aí analisando o processo, né, aí percebi isso, ou seja, que na realidade não teve ali nenhum pedido do advogado do reclamante, ou seja, sobre o bloqueio dos bens que tinha a penhora desses bens que tinha, dessas máquinas, né, que tinha acontecido. Aí eu resolvi entrar então com a exceção de preseptividade para questionar exatamente isso, ou seja, que o juiz não poderia agir de ofício nesse tipo de situação. Aí fiz aqui minha petição, o cabimento, a preliminar, né? Aí o mérito, aí o fundamento foi o artigo 878 da CLT, ou seja, que mudou exatamente depois da reforma trabalhista, né? Diz o seguinte: a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas. Então fiz essa petição com esse fundamento, ou seja, o número do processo está aí no início, né? Quem quiser puxar ele aí para poder dar uma olhada. Então peticionei lá essa exceção de preseptividade, né? E como não é muita surpresa, né? O juiz foi e indeferiu. Aí essa aqui foi a decisão do juiz, né? Aí ele vem aqui, ó, por todo exposto, rejeita-se a exceção de pré-executividade oposta em face de, nos termos dos fundamentos supra, que passa a integrar esse dispositivo como aqui estivesse transcrito. Mas isso aí, como eu disse, faz parte do jogo, né? Ou seja, para toda decisão você consegue aí achar um argumento ali, ainda que fraco, para justificar ali a sua decisão. Aí depois, ou seja, que teve essa decisão, né, do juiz deferir na exceção de presecutividade, aí eu fui e entrei com um agravo de petição. Ou seja, que aí agora, ou seja, eu tirei isso da mão do juiz do primeiro grau, né, e mandei lá para o segundo grau para poder ser analisado. Aí, ou seja, fiz o mesmo fundamento, só que aí dei uma melhorada na petição, né, protocolei e, ou seja, depois de passado lá
no segundo grau, ou seja, acabou a decisão sendo favorável para o meu cliente, ou seja, para a reclamada. E aqui, ou seja, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Aqui a gente tem o acórdão, ou seja, a decisão. Isto posto, acordam os membros da primeira turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, na sessão ordinária, por unanimidade, conhecer o agravo de petição para, no mérito, dar-lhe provimento para anular todos os atos processuais desde a citação para pagar, nos termos do voto do relator, que acolheu a divergência apresentada por excelentíssimo desembargador Mário Borges e fará a devida adaptação. Então, é isso, ou seja, então todos os atos que foram promovidos aqui pelo primeiro grau, ou seja, pelo juiz de primeiro grau, foram anulados, ou seja, por conta que o advogado da reclamante constituído não tomou nenhuma atitude para que a execução caminhasse, ou seja, a execução caminhou por conta própria do juiz. Então, essa é uma das possibilidades aí, ou seja, de defesa quando se trata ali na execução, né? Principalmente quando o advogado está pela reclamada, né? É tentar achar ali algum tipo de nulidade que vá favorecer o seu cliente. Então, fica a dica, ou seja, a respeito disso, né? E até o nosso próximo encontro.